E galera, esse é o capítulo 262.5 ou 263 de Jujutsu Kaisen, onde nós tivemos uma batalha épica entre Yuta Okkotsu no corpo de Satoru Gojo versus Yomi Sukuna, o rei dos pactos e o rei dos votos vinculativos. Agora, finalmente, a gente tem um gostinho que pode realmente ser o fim do Sukuna. Vamos ver se realmente é verdade. Mas antes, galera, já se inscreva aqui nesse canal do Nerd, pois vamos trazer os spoilers dos capítulos oficiais para vocês. Então, sem mais enrolação, a gente já começa esse capítulo aqui com a Rika segurando aparentemente o corpo sem vida de Yuta Okkotsu, já chorando, pedindo pro seu amado voltar. Coitado, né? Parece que realmente ele vai jogar no Vasco depois desses 5 minutos da técnica da cópia do Kenjaku acabar. Então nós vimos Yuta Okkotsu partindo pra cima do Sukuna e desferindo vários bons golpes na cara do Sukuna e até mesmo chutando ele pra longe. Só que tem um problema nessa sequência de golpes: o Yuta Okkotsu ainda não está acostumado com esse corpo, já que o Yuta tem por volta de 1,70m e pouco e Satoru Gojo tem 1,92m, mais ou menos assim. Então realmente essa diferença de tamanho está atrapalhando bastante o Sukuna. Isso já é muito ruim, já que ele está enfrentando o rei das maldições, o cara é extremamente poderoso e ainda tem 4 braços. Mesmo que 2 foram cortados, ainda está dando bastante trabalho pro Yuta, mesmo estando no corpo do Gojo. Olha isso. Tanto que o Sukuna consegue desferir vários golpes na cara do Yuta, jogando ele pra longe. E você deve estar se perguntando: bom, e o Mugen? Não tá parando? Na verdade não, já que o Sukuna está usando a amplificação de domínio que neutraliza o Mugen. Então o Mugen não vai funcionar por enquanto. Mas, por outro lado, o Yuta tá tranquilo, já que o Sukuna não consegue aparentemente usar o corte que parte ao mundo, já que o próprio Sukuna focou empecilhos para ele utilizar esse corte. Ele precisa das duas mãos, da esquerda e da direita, para fazer um selo de mão e fazer o corte que parte ao mundo, já que ele perdeu os 2 braços esquerdos. Na teoria, o Sukuna não é capaz de utilizar o corte que parte ao mundo. Por que na teoria? Já que ele realmente é o rei dos pactos, ao se olhar o que ele fez com o Fuga, ele também não poderia utilizar o Fuga, já que ele precisa das duas mãos. Então ele fez um voto, colocando mais empecilhos na próxima vez que ele for usar o Fuga. Então ele foi capaz de utilizar o Fuga somente tendo seus 2 braços direito. Realmente é só o Sukuna fazer mais um voto e partir o Yuta, igual ele fez com o Satoru Gojo. Se isso vai ser em off ou não, a gente não sabe, pois ele não utilizou ainda, infelizmente, nesse capítulo. Mas é uma possibilidade muito plausível o Sukuna conseguir utilizar o corte de parte ao mundo, somente tendo 2 braços direito. Então a batalha vai continuando e o Yuta tenta utilizar algumas técnicas do ilimitado, mas ele não consegue por não estar acostumado a usar esse tipo de poder. E lembrando que ele não pode usar 2 técnicas ao mesmo tempo, já que ele está utilizando a técnica do Kenjaku, ele não pode utilizar outra técnica, já que a cópia da Rika só pode usar uma técnica por vez. Mesmo a Rika sendo um backup de outras técnicas, ele só pode utilizar uma por vez. E como ele está usando do Kenjaku, ele tem que usar somente os poderes do ilimitado e dos 6 olhos. Ele também ressalta que o Satoru Gojo realmente está em outro patamar, ele é extremamente poderoso, lembrando aquela famosa frase do Suguru Geto, que ele é o mais forte por ser Satoru Gojo, ou ele é o Satoru Gojo por ser o mais forte. Isso ressalta porque o Gojo, cara, ele não é só nasceu poderoso, ele se tornou poderoso, ele conseguiu elevar suas técnicas a outro patamar, ele conseguiu usar o máximo do limitado e dos seus olhos. Por isso ele tinha a certeza de ele ser o mais forte. Quanto tempo ele teve que, tá seguro de falar essa frase: eu sou mais forte e eu vou vencer. É por causa disso que ele realmente é o feiticeiro mais poderoso da era moderna. E o Yuta agora, estando seu corpo, ele realmente sabe o peso dessas palavras. Tanto que ele parte pra cima do Sukuna e acaba errando, por não estar acostumado com esse tipo de poder. Mas isso é muito ruim pra ele, já que só tem 5 minutos para resolver toda essa questão. E qualquer dano que ele receber for muito grave, ele pode acabar perdendo a disputa de domínio. Isso seria muito ruim pra ele. Tanto que o Sukuna já começa a perceber algo estranho, porque do Yuta não conseguia utilizar várias outras técnicas igual ele fazia no seu domínio. Então ele começa já a teorizar que ele não pode fazer isso.
tanto que ele tá com medo do porquê do Yuta só tá utilizando os 6 olhos. Será que ele quer fazer aquele ataque suicida que o Satoru Gojo fez, que foi o vazio roxo em restrito? Então ele tá com muito medo, já que agora pode ser que realmente seja fatal. Já que em alguns capítulos anteriores, durante a luta contra o Gojo verdadeiro, ele falou que se levasse um roxo seria fatal, e não foi fatal. Mas agora a situação é bastante diferente, já que levou a escada de Jacó, apanhou um pouco por Higuruma, tomou vários flashes negros do Itadori, então sua produção de energia amaldiçoada foi lá pra baixo. Teve seu coração perfurado pela Maki que corta a alma. Mesmo assim ele continuou vivo, mas agora a situação pode ser completamente diferente. Se ele levar esse roxo, ele pode realmente morrer ou ficar incapacitado. E também, se ele acabar levando o roxo realmente, ele vai perder a disputa de domínios. Então ele vai receber todo o dano do vazio imensurável. Já não tem Papai Mahoraga pra salvar ele dessa vez, ou tem, né? Já pensou ele fazer algum voto, algum pacto vinculativo pra trazer o Mahoraga de volta? Já pensou quão louco e quão insano seria isso? Realmente pode acontecer, já que o cara é o rei dos votos e do roteiro malevolente. Então, se realmente o Sukuna levar esse vazio roxo, ele vai perder a disputa de domínios e vai ficar impossibilitado de se mover por bastante tempo. E agora, já que possivelmente está no começo das disputas de expansão, ele pode levar mais que 10 segundos de dano. E olha que 10 segundos de dano já ferrou o seu cérebro completamente. Então realmente Sukuna não pode levar esse roxo. Então Yuta Okkotsu já tenta usar o roxo, só que acaba falhando. O Sukuna na besta, ele não deixa e parte para cima e desfere vários golpes na cara do Yuta, que acaba sendo arremessado para longe. Mas isso também fazia parte do plano do Yuta Okkotsu, que é basicamente o seguinte: ele puxou o celular malevolente. O celular não, tá mais para um gravador malevolente com a forma amaldiçoada do Inumaki, que acaba paralisando o Sukuna. Mas muitos questionaram, pô, se ele poderia fazer isso, por que não fez antes? Porque antes era completamente diferente. Na época do Higuruma, muitos questionaram disso. O Sukuna tava meio que, entre aspas, full ainda, ele tava muito forte. Então a forma amaldiçoada só funciona com alguém que seja abaixo do nível do Inumaki. Ou se aquele estiver acima, não vai ser o suficiente, é que o Inumaki não tem energia amaldiçoada o suficiente para tancar o Sukuna na época do Higuruma. Mas hoje é completamente diferente, já como eu disse, ele levou vários danos no decorrer dessa batalha, então ele está em um estado muito ruim do que estava do Higuruma. Por isso que agora funcionou, e com isso o Yuta Okkotsu termina de recitar vários feitiços para reforçar o vazio roxo. Aparentemente não é um vazio roxo irrestrito, é somente um vazio roxo normal. Se isso vai funcionar ou não, a gente tem que esperar o próximo capítulo. Eu acho que muito provavelmente tem algumas possibilidades. Ou o Yuta Okkotsu vai falhar lançando lá o vazio roxo, já que ele não tem experiência com o Gojo. Vai ser tipo aquela cena lá que o Gojo tenta usar o vermelho pela primeira vez e acaba falhando. Isso realmente pode acontecer e vai salvar o Sukuna. Ou pode acontecer o seguinte: o dano não for o suficiente para quebrar a expansão do Sukuna e deixar o Yuta em mais lençóis. Ou não, né? A gente tem que esperar para ver se isso realmente vai acontecer. E tem a terceira possibilidade, que é plausível, já que agora não tem nada para salvar o Sukuna, só se for a Uraume lá chegando, quebrando a expansão do Yuta por fora e acaba meio que tirando os poderes dele temporariamente. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas eu acho muito improvável a Uraume derrotar tão facilmente assim o Hakari. Mas vamos ver, né? Então a terceira possibilidade, que eu acho que realmente vai acontecer, é basicamente o Yuta acertando esse roxo e dando possibilidade para o verdadeiro protagonista agir mais uma vez. E o Itadori chegando lá, dando mais alguns flashes negros que apontam que o Sukuna tenha que sair do corpo do Megumi, mas no seu último ato de vida ele faça a assimilação com o Tengen, e assim a super maldição acabe chegando. Então a gente acaba vendo o ato final de Jujutsu Kaisen, que a história realmente está chegando ao fim. Todos os feiticeiros restantes versus essa super maldição. Se isso vai acontecer ou não, a gente tem que esperar. Lembrando que o Gege Akutami, ele é ótimo em quebrar a expectativa. É só olhar o capítulo 235, onde o Gojo estava vitória, no capítulo seguinte ele acabou morrendo. Mas vamos ver, né, o que realmente vai acontecer. E se realmente de fato Satoru Gojo pode voltar depois de 5 minutos. Eu tomara que volte, seria cinema, mas isso acho que é muito pouco improvável. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso, o seu like e também você se inscrevendo aqui no Nerd
pois quando sair os spoilers e o capítulo completo, eu vou trazer o mais rápido aqui possível pra vocês. Então se inscreva aí pra você não perder mais nada.